Olá pessoal, estou retornando hoje com o nosso projeto e antes de continuarmos eu queria agradecer muito as considerações, as críticas positivas, sugestões, as pessoas que estão falando que estão gostando dessas lembranças, né? Muitos se encontram nelas, né? Se veem nas fotos, então eu quero agradecer e por isso eu estou aqui para continuarmos um pouco. E neste episódio de hoje eu queria falar da pessoa que dirige o conselho diretor desta casa há 25 anos, que é o professor Gilberto Wilson Lima Monteiro. É muito importante que dentro dessas histórias que eu conto, vocês saibam que eu estou aqui contando isso tudo exatamente porque ele me fez um convite de ser diretora de eventos em agosto de 1995, quando ele foi eleito presidente desta casa. Então, vamos traçar algumas linhas que vão desenhando um pouco para vocês, quem não o conhece, um pouco da sua personalidade, do seu jeito de ser e do seu trabalho aqui. Ele nasceu na zona rural, tem um orgulho enorme de ter nascido lá, né? Eu às vezes fico pensando na minha vida e fico admirado de um menino da zona rural ter vivido, ter estudado e ter vindo parar aqui numa casa de cultura. De lá ele veio um pouco para a cidade, depois estudou aqui no Colégio Estadual Teodorico Fonseca. E aí eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu também era da mesma turma dele e nós, naquela época, já fazíamos uma militância política. E nós estávamos estudando no Colégio Municipal Teodorico Fonseca exatamente porque o Dr. Luiz de Almeida Pinto, que foi prefeito de Valença, que ele construiu essa escola. Porque a educação em Valença se limitava a uma escola de meninos, o São José, e uma escola de meninas, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, voltado para o curso normal. Então, quem quisesse fazer científico, não tinha uma escola gratuita. Então, isso foi assim, importantíssimo para a história da cidade. E para nós que estávamos começando, sabe o que a gente fazia naquela época? Subia num caminhão, porque não havia trio elétrico, não havia palco, nenhuma estrutura grande de campanha política. Nós, alunos, Gilberto também, nós subíamos no caminhão para falar para a população da maravilha que era o Dr. Luiz de Almeida Pinto para a educação em Valença. Isso é só um parênteses, né? Bom, e aí, continuando, o professor Gilberto daí se formou, foi fazer faculdade de farmácia e bioquímica no Rio de Janeiro. Depois voltou para Valença, tornou-se empresário de laboratório de análises clínicas. E aí começou a sua carreira também de professor, de diretor, foi diretor do Colégio Estadual Teodorico Fonseca. E ele tem um outro trabalho muito importante que foi a implantação do Centro Interescolar de Agropecuária, Monsenhor Tomás Tejerino de Prado, que naquela época tinha um prédio muito bonito, só funcionários, e foi entregue ao professor Gilberto a direção e a implantação do curso a nível de segundo grau profissionalizante. Foi também uma escola bastante importante porque ela se destinava aos alunos, filhos de produtores rurais, né? Porque eles teriam que estudar o assunto da agropecuária. Depois ele chegou a ser vereador, né? E também ele é conselheiro da Unifaa, da Associação Balbino Fonseca.
Já publicou 2 livros, Engrenagem e Mosaico, porque ele ama também a poesia, gosta muito de escrever, aí faz artigos para o jornal local de Valença, escreve no Informativo Cultural de Valença, da Casa Léo Pentanha. E ele também tem um legado importante para essa cidade, que ele foi responsável pelo inventário de bens patrimoniais de Valença. Ele formou uma equipe com o professor Adriano Novaes e o Antônio Carlos Oliveira Lima, infelizmente já falecido, que fizeram a parte histórica dos nossos prédios, e a arquiteta Branca Ribeiro Figueira fez a parte da decoração, dos estilos arquitetônicos de todos esses prédios. É um legado importantíssimo, porque esse documento ainda não havia. Hoje a gente tem esse levantamento impresso, né, na prefeitura. Também ele foi secretário de Agricultura e também depois secretário de Cultura e Turismo da prefeitura. Como ele é um poeta e escreve muito, ele também se esforça em apoiar os movimentos de poesia, como o encontro que existe na Livraria Companhia do Livro, né, mensalmente. É um fã ardoroso da Feira Literária de Valença, FLIVA, a quem ele estimula sempre que pode, né. Da sua família, ele é um tio muito querido pelos sobrinhos. É assim, impressionante como eles se referem a ele com gratidão, com afeto, e até porque ele se enquadra muito bem nessa comunicação com a juventude da família, né? E um outro dado importantíssimo, casado com a professora Leila Arli Ramos Monteiro, a quem Valença também deve muito na área da educação. Ela, por um período, foi da equipe pedagógica do Núcleo de Educação de Valença, fez um trabalho grandioso nas escolas da cidade e principalmente nas escolas da zona rural. E a Leila também, como ele, fez militância política, sempre, e ela tem um outro trabalho muito interessante que ela trabalhava no Colégio Padre Sebastião da Silva Pereira, e lá tem um espaço muito grande e aquele espaço lá perdido. Como ela é também amante da natureza, ela resolveu colocar a mão na massa, organizou-se com alguns alunos mais interessados, ensinou jardinagem para algum deles e ela começou a fazer um jardim maravilhoso na escola, que hoje está lá, para quem quiser ver. E se você for lá, você vai passear pelo lindo bosque. Então, vocês imaginem que ela também é uma pessoa especial. Bom, eu tracei um pouco da vida do professor Gilberto. Agora eu queria entrar um pouquinho na sua função aqui mesmo de presidente do conselho diretor, né? É uma função muito árdua porque ele lida com papéis, legalização de documentos, a casa está subordinada ao Ministério Público, então eles fazem exigências a todo momento, ele tem que prestar contas das finanças, tem o trabalho de contratar auditor externo. Sem os auditores, o Ministério não examina as contas. É responsável por toda a parte de funcionários, as leis trabalhistas que temos que seguir com os funcionários. E, então essa parte é muito árdua e ele fica um pouco incomodado com isso, porque na verdade o que ele ama mesmo é trabalhar a cultura, valorizar a arte, são as coisas, as possibilidades que os valencianos têm de vir aqui usufruir de um quintal maravilhoso, de repente ter eventos importantes,
É isso que, na verdade, ele gosta de fazer. Olá, estamos aqui na Casa Léa Pentanha. Eu estou sentado numa pedra que faz parte dos jardins da casa. Nós trabalhamos aqui com uma equipe que busca disseminar a cultura e valorizar esse espaço deixado para ser um espaço cultural. Nossa mentalidade sobre a cultura está muito bem colocada nesse jornal O Globo, que eu vou ler para vocês. Ana Paula Lisboa nos diz que a educação é para nos ensinar a estar no mundo real, enquanto a cultura é para nos ensinar a inventar outros mundos. Porque ele também é muito ativo, né? Mas, como a função do presidente exige essa parte, ele tem que cumpri-la. E aí agora, nesse momento, eu queria colocar algumas questões que ele fez aqui, de algumas questões que ele fez aqui, que sempre levam em conta a questão da educação para a cultura, para a arte, né, para se apreciar o Museu Casa. Uma coisa importantíssima foi que ele percebeu que as escolas vinham aqui visitar e que as professoras ficavam um pouco perdidas e não aproveitavam devidamente o espaço para essa motivação das crianças para apreciação da beleza da casa, da beleza do quintal. Então ele fez uma resolução em que ele determina algumas condições para visita e, agregada a essa resolução, ele dá sugestões de como os professores podem fazer trabalhos aqui mais pedagógicos e depois o lazer, o entretenimento, as brincadeiras, o lanchinho no piquenique e etc. Então, estou falando isso para vocês perceberem que também essa questão do educador está muito nele, né? Não foi só na sala de aula, mas ele acha que aqui também é um espaço de educação, obviamente. E uma outra coisa importante que também ele realizou foi que no testamento a senhora Léa Pentanha pediu que fosse feita alguma filantropia para a instituição do Padre Barreira, da Irmã Albina e do Asilo dos Velhos, ou melhor dizendo, do Asilo dos Idosos, né? E ele ficou sem saber o que fazer, porque a receita aqui bate muito com a despesa. E aí ele pensou e tomou uma atitude. Ele, com recursos próprios, ele contratou uma pessoa para fazer uma horta, porque o espaço aqui é maravilhoso, e a colheita dessa horta, ele então mandava para essas instituições que a senhora Léa pediu. Então, também começa aí, anuncia-se aí a generosidade dele para que as coisas andem de acordo com o testamento da senhora Léa Pentanha. Outra coisa que ele fez aqui também, com os próprios recursos, como ele ama o quintal, a parte da natureza, ele escreveu algumas frases, algumas mensagens, mandou fazer umas placas que ele colocou nos caminhos para que o turista, ao passar por ali, tivesse a oportunidade de também refletir um pouco sobre o que ele escreveu. A mesma postura ele teve ao colocar na frente da casa poemas nos muros. Isso porque, na opinião dele, Conservatória é a cidade da Seresta, é o nosso distrito da Seresta. E ele acha que Valença, a sede, poderia ser a cidade da poesia, o que seria muito interessante, né? E uma outra coisa também que é a característica dele, ele vem aqui para uma reunião, para decidir alguma coisa, ele entra, faz o que tem que fazer, assina documentos, dá as ordens, pergunta coisas, tal. Quando termina a reunião, ele diz, então eu já vou, até logo, e sai.
Mas eu, ao longo do tempo, uma vez observei, depois fui observando outras vezes, que nem sempre ele vai embora. Aí ele começa a percorrer o quintal, muito porque ele ama a natureza, então ele vai passeando pelas alamedas, ouvindo os passos, porque ele gosta disso. E também para ficar de olho no jardim, se tem alguma coisa para podar, se tem alguma planta que não está sendo bem molhada, se tem alguma árvore danificada. Ele faz assim uma patrulha, né? E depois a gente nem vê, ele vai embora. É uma coisa interessante da gente pensar que ele não veio aqui só pela obrigação da reunião, mas ele aproveita para usufruir do espaço e manter a ordem do quintal, né? E uma outra coisa interessante que ele fez também, para vocês avaliarem, uma ocasião ele era secretário de Agricultura e eu era assessor de cultura, então eu resolvi fazer um treinamento do pessoal da cultura e do turismo para que eles pudessem lidar na Secretaria de Cultura com mais conhecimento e apreciar mais a própria arte, né? Então organizamos com a Secretaria de Cultura e Turismo um roteiro. Minha filha era secretária, fez um roteiro de uma ida ao Rio. Ela conseguiu ingressos para o teatro, algumas coisas gratuitas, né? E eu então montei um lanche, porque ficaria difícil para pedir a cada funcionário, se era uma viagem a serviço, um treinamento e serviço, como é que nós íamos pedir para eles pagarem o almoço? E aí então eu fiz um lanche reforçado e falei, bom, lá a gente senta numa praça, para em algum lugar, a gente resolve onde nós vamos lanchar. Mas aí quando eu contei isso para ele, passei o roteiro e tudo, ele disse, eu quero ir também. Eu vou também. Aí fomos. Avanço partiu daqui, fizemos os nossos roteiros. Importante aí também dizer que a arquiteta Branca Ribeiro Figueiredo estava na secretaria à época e ela organizou a parte arquitetônica dos prédios onde nós íamos. Teatro Municipal, Museu de Arte Moderna. Então, na verdade, durante a ida, ela foi explicando os estilos daqueles lugares. O Gilberto entrou também com o conhecimento dele a respeito das coisas que aconteciam, de arte, porque ele frequentava muito o Rio de Janeiro. Enfim, foi uma viagem realmente de estudo interessantíssima. Bem, chegamos ao Rio de Janeiro, fomos já logo aos lugares da parte da manhã. Quando chegou na hora do almoço, eu perguntei a ele, Gilberto, você que frequenta muito aqui o Rio, vamos ficar aqui no Jardim do Museu de Arte Moderna? Onde que a gente podia sentar para lanchar? Ele falou assim, não, eu vou levar vocês para o meu apartamento, que aí a gente descansa um pouco e vai ficar muito melhor. E fomos. E lá o pessoal adorou, porque a gente sentou, descansou, estava muito calor. As mulheres depois retocaram as maquiagens. Então foi assim, muito agradável essa postura dele, né? Mais uma amostra para vocês dessa generosidade que ele carrega, dessa simplicidade, né? De fazer abrir o seu apartamento para esse momento. Nesta sequência, eu não posso deixar de falar dois momentos importantíssimos para esta fundação, com o apoio direto do professor Gilberto, que foi a restauração da Casa Sede, né, pela Lei Rouanet. Ele montou o projeto, conseguimos o patrocinador, o Dr. Lúcio Mentanha Guimarães, e embora esse capítulo será à parte, mas foi assim um trabalho enorme, vocês imaginem, conseguir a aprovação pela Lei Rouanet. E a casa foi totalmente restaurada e reinaugurada no dia 22 de abril de 2000. E depois, mais recentemente, o governo do Estado do Rio de Janeiro abriu um edital para se fazer um centro um auditório, um pequeno teatro, né? E novamente ele entra em campo
busca como fazer o projeto, processo, deu entrada e Valença ganhou. A Casa Leia Pentanha ganhou. E hoje está lá o resultado, o centro de eventos, Leia Pentanha, onde agora você tem a oportunidade de fazer uma palestra com um público maior, fazer um teatro, ter uma cozinha profissional, e a gente pode alugar o espaço para casamento, para aniversário. Então, foi muito trabalhoso para ele isso aí. E depois tomar conta dessas duas obras. Mas é um legado importante para a casa, né? Além de todas as outras coisas, obviamente. E eu estou me lembrando aqui também desse perfil dele, de chefe um pouco diferente, né? Talvez nem fosse a palavra certa, o chefe, né? Mas ele, quando eu preparo os eventos, eu crio, penso nas pessoas, na infraestrutura e tal, e sempre falo com ele. Ó, estou pretendendo fazer isso, isso, isso. Quando ele acha tudo bom, ele fala, ah, ótimo. Ele usava sempre a expressão, pode tocar, vai em frente. E às vezes quando ele queria dar uma opinião ou achava que uma coisa não estava bem, ele falava, eu trocava. E assim nós harmonicamente funcionamos esses 25 anos. Mas aí parece para as pessoas que ele parou aí, né? Deu o aval para o evento, achou bom e só. Não, mas ele passava o tempo, quando se aproximava o dia do evento, ele ligava para mim e perguntava assim, escuta, tá tudo certo? Você está precisando de alguma coisa? Precisa que eu leve de carro alguma coisa? Busque. Então, se não tem nada a fazer, ótimo. Então, eu acho também importante esse lado, porque ele não só pensava, né, os conteúdos da fundação, como também colocava a mão na massa na hora necessária, dando esse apoio, até porque não há equipe grande de trabalho aqui. Mas ele podia não se importar com isso. Eu era diretor de evento, eu tinha que resolver a questão. Isso é um lado, assim, muito interessante de eu passar para vocês, né? E também é uma coisa, assim, que eu queria deixar claro aqui, é que o valor que ele sempre deu à arte, à cultura de Valença e, lógico, cultura em geral. Sempre viajou muito, né? Mas aqui em Valença, algumas pessoas receberam dele muita atenção. Os artistas plásticos, vou citar alguns, mas ele sempre deu atenção a todo mundo. Mas eu cito assim, ele sempre estava assim, presente nas exposições do Zirlei Ávila. Sempre deu muito apoio ao Henrique Laurindo, ao Jerônimo Magalhães, àquela artista plástica que infelizmente hoje está impossibilitada de continuar pintando, Aparecida Santos. Ele fazia muita força para que ela se desenvolvesse, né? E o Jonas Brandão, enfim, estou falando nesses, mas incluo aí todo mundo. Sempre também foi assim, incansável com o maestro Antônio Rocha. Na festa do primeiro encontro de calangueiros, ele pessoalmente foi buscar calangueiro lá no quilômetro São José da Serra, providenciou muita coisa para se decorar o ambiente, muita atenção ele dava também ao Toninho Canicão lá no Quilombo, para trazer o Quilombo aqui. Também ele deu muita atenção a Carmen da Luz, também saudosa memória, que ela fazia coisas interessantíssimas aqui. E um dia ela fez um desfile afro e ele foi comprar os tecidos estampados, né, de acordo, para que ela fizesse o modelo afro no corpo da pessoa aqui durante o desfile. Enfim, deu muita atenção a essa. O mestre Cid foi uma pessoa que ele prestigiava demais.
Eu estou dando esses exemplos, mas são inúmeros os exemplos, porque quase tudo que acontece aqui, ele participa ativamente e dá atenção e valoriza. E uma coisa que ele pensa também é sempre nessa questão da educação. Ele, lógico, o professor pensava na educação acadêmica, na sala de aula. E aqui ele pensa na educação para o belo, né, para o entretenimento, para a parte estética mesmo, de dar à pessoa um alívio, né, nas emoções. Esse lado dele, ele está sempre pronto a participar de qualquer luta da cidade. Não vou citar aqui outras coisas porque ficaria muito longo, mas sempre que acontece uma coisa, que ele está na reunião, ele tem sempre uma participação importante, uma opinião muito importante. Então, pessoal, eu vou parar por aqui, mas antes eu queria reforçar essa ideia de que o professor Gilberto sempre, enquanto educador, na sala de aula, ele tinha a sua preocupação. E aqui na Casa Léa Pentanha, ele se sente também como se tivesse que desenvolver atividades para a educação das pessoas, para a arte, né, a cultura. Então ele valoriza demais o Museu Casa como um espaço de educação, não aquela acadêmica, mas um espaço de educação livre e importante, não só para os estudantes, como para os turistas que aqui vêm, né, que a casa se mantém aberta aos sábados e domingos, não agora no período da pandemia, mas nós prestamos um grande serviço ao turismo da cidade, né? E então com isso eu quero dizer que, além de tudo que ele tem como função como presidente, ele também, eu interpreto como se ele tivesse uma missão de produzir o bem e o belo. E por quê? Ele precisa tentar cumprir os objetivos da senhora Léa Pentanha, deixados no testamento, de promover e divulgar o gosto pela ciência, as artes e as letras. E é o que ele tenta fazer o tempo todo, apesar de todas as dificuldades, de todos os impasses que vocês podem imaginar que ele tenha ao dirigir uma fundação de esporte. Eu quero dizer a vocês agora que você que está me ouvindo, assistindo, você pense que o esforço que é feito aqui, muita gente colaborando, a cidade, muita gente participa, aqui os funcionários, então ele tem esse apoio, mas quero que você pense o seguinte: se você vem aqui, participa de um evento, colabora de alguma forma, saiba que esta é a melhor maneira de fazê-lo sentir-se recompensado por todo esse esforço. Pense nisto. Até breve.